Olá, a gente começa hoje com uma pergunta que, sabe, quanto mais você pensa nela, mais estranha ela fica. Por que pessoas inteligentes, formadas, muitas vezes bem-sucedidas, entram em grupos que para todo mundo de fora parecem ser seitas? A lógica diria que inteligência, pensamento crítico seria uma vacina contra isso, né? Mas a realidade mostra que não só não são, como a resposta para essa pergunta é genuinamente assustadora. É assustadora porque desmonta aquela nossa crença de que, isso nunca aconteceria comigo. O objetivo da nossa conversa hoje, com base no material que a gente analisou, é justamente fugir das respostas fáceis. Não é sobre lavagem cerebral, como num filme, nem sobre pessoas fracas. Os artigos e os estudos de caso mostram que a genialidade desses grupos está nas táticas de persuasão e na arquitetura do controle que eles constroem. Uma arquitetura capaz de capturar qualquer pessoa, não importa o QI. E para entender essa arquitetura, a gente mergulhou fundo no material bem variado. Tem artigos de psicologia social, estudos sociológicos, relatos de ex-membros e um modelo analítico que eu achei fascinante, chamado BITE, que a gente vai detalhar. A nossa missão aqui é tentar desmontar esse quebra-cabeça e entender o que esse material todo tem para nos dizer sobre o poder do controle e por que a inteligência, sozinha, não é um escudo. Certo? Então, para começar, vamos alinhar os termos. A palavra seita é super carregada, né? No dia a dia a gente usa para tudo. Aquele pessoal do CrossFit é uma seita, ou o pessoal que só usa Apple é uma seita. A gente usa de forma pejorativa. Mas, tecnicamente, o que define uma seita? É uma ótima pergunta, porque a origem da palavra já dá uma pista. Ela vem do latim, com duas raízes possíveis. Secare, que é cortar. Cortar. E seguir, que é seguir. E a definição sociológica que a gente encontrou nos textos combina as duas coisas. É um grupo que corta com uma tradição religiosa maior para seguir um novo líder ou uma nova interpretação que eles alegam ser a única verdadeira e pura. Cortar e seguir, gostei disso. E quais são as características que os sociólogos usam para dizer, ok, isso aqui não é só uma igreja diferente, isso aqui tem características de uma seita? Existem alguns marcadores clássicos. Primeiro, o exclusivismo. Eles se veem como a única fonte da verdade, os únicos salvos. Isso cria um muro, sabe? Entre nós e o resto do mundo. Segundo, a figura de um líder carismático que é inquestionável e muitas vezes venerado como uma divindade ou um profeta. Terceiro, apesar de serem fechados, eles precisam crescer, então praticam um recrutamento intenso e estratégico. E por fim, a adesão não é só frequentar um culto, é uma conversão total, uma mudança radical de vida que geralmente envolve um forte componente emocional e o distanciamento da vida anterior. Entendi. E é por isso que muitos especialistas hoje preferem usar um termo como grupo de autocontrole. Certo. Para tirar o foco da crença em si, porque afinal liberdade de crença é um direito, e colocar o foco nos comportamentos, no abuso. Exatamente. A questão não é no que as pessoas acreditam, mas como o grupo as leva a acreditar e a se comportar. Usar grupo de autocontrole foca nos métodos, o isolamento, a manipulação, a exploração. É uma abordagem mais precisa e menos preconceituosa. Certo. Então, se o problema é o controle, quem são as pessoas que caem nessa? E aqui a gente volta para a nossa pergunta central. Um dos documentários que a gente usou como fonte bate muito nessa tecla. Isso não é um fenômeno de séculos atrás, de gente sem acesso à informação. Acontece hoje com médicos, advogados, engenheiros. O mito de que só gente ignorante entra para a seita é talvez a ideia mais errada e perigosa sobre o assunto. É a mais perigosa porque nos dá uma falsa sensação de segurança. Eu sou inteligente, então estou seguro. Mas as pesquisas que a gente analisou são unânimes. Os recrutadores não estão procurando um QI baixo. Eles estão procurando uma janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade. A pergunta que um recrutador habilidoso se faz não é essa pessoa é burra, mas sim essa pessoa está sofrendo. Eles miram na vulnerabilidade situacional. E que tipo de vulnerabilidade é essa? Os exemplos que o material traz são muito humanos. Pensa num jovem que acabou de entrar na faculdade, primeira vez morando longe dos pais, se sentindo sozinho e perdido. Perfeito. Ou alguém que acabou de perder um parente próximo
e está lidando com luto e com perguntas existenciais profundas. Ou uma pessoa que passou por um divórcio traumático, ou perdeu o emprego e com ele parte da sua identidade. Nesses momentos, a nossa necessidade por pertencimento, por uma comunidade que nos acolha e nos dê um propósito, um mapa, ela explode. É quase como se a pessoa estivesse com uma ferida aberta. E aí chega esse grupo oferecendo o curativo perfeito. Amor, aceitação incondicional, respostas simples para problemas complexos e, acima de tudo, uma família. E no começo, esse curativo parece milagroso. A pessoa não está sendo enganada por uma ideia maluca, ela está sendo acolhida por uma comunidade calorosa. A doutrina estranha vem depois. Primeiro, eles satisfazem uma necessidade emocional profunda. É aí que a inteligência se torna irrelevante. Ninguém racionaliza a saída da solidão. A pessoa sente. Ok, então o terreno fértil é a vulnerabilidade, não a ignorância. Isso ficou claro. Mas aí fica a pergunta. Como exatamente esses grupos constroem a armadilha? Uma vez que a pessoa está nesse estado, qual é o passo a passo para envolvê-la de um jeito que ela não consiga mais sair? E aí que entra a parte mais sistemática e, francamente, assustadora da nossa análise. Um dos nossos materiais centrais é o trabalho de Steven Hassan, um ex-membro de seita que se tornou um especialista no assunto. Ele desenvolveu um modelo chamado BITE, que é um acrônimo para controle de comportamento, behavior, informação, information, pensamento, thought e emoção, emotion. Bite, de mordida em inglês. O nome já é forte. E a premissa é genial de tão simples e perversa. Hassan argumenta que esses 4 elementos se retroalimentam. Se você consegue controlar um deles, fica muito mais fácil controlar os outros 3. É uma espécie de efeito dominó psicológico. Vamos desmontar isso então, começando pelo controle de comportamento. O que seria isso na prática? Na prática, é a microgestão da vida da pessoa. O grupo dita onde ela mora, o que ela come, como ela se veste, com quem ela pode ou não pode falar. Mas vai além. Vários relatos mencionam a privação de sono como uma tática deliberada. Com longas horas de palestras, rituais ou trabalho forçado, a pessoa fica exausta. E uma mente exausta não tem energia para o pensamento crítico. Claro. Some a isso a exploração financeira, que a torna dependente, e o controle total do tempo, que elimina qualquer momento para a pessoa ficar sozinha com os próprios pensamentos. Não há espaço para respirar. Espera aí, só nesse primeiro ponto eu já fico pensando, como alguém aceita isso? Alguém chegar e dizer o que você tem que vestir? Parece tão invasivo. Mas não acontece de um dia para o outro. É gradual. Começa com sugestões para o bem da pessoa. Essa roupa te deixa mais puro. Esse alimento limpa seu corpo. Cada passo é pequeno, mas a soma deles leva ao controle total. E quando a pessoa percebe, ela já cedeu em tantas coisas pequenas que ceder em uma maior não parece um salto tão grande. Faz sentido. É um processo. Ok, o segundo pilar. O controle da informação. Esse é o crucial. Começa com decepção. No recrutamento, eles nunca contam a história toda. Ocultam as partes mais controversas da doutrina e as exigências mais extremas. Uma vez que a pessoa está dentro, o foco se torna o isolamento. É proibido ler notícias, ver TV, acessar sites críticos e, a regra de ouro, é absolutamente proibido falar com ex-membros. Nossa. Que são taxados de traidores, amargos ou até possuídos por forças do mal. Isso cria uma bolha, uma câmara de eco, onde só a voz do grupo existe. É como um algoritmo de rede social na vida real, só que com muros de verdade. Exatamente. É a criação de uma bolha informacional perfeita. E para garantir que ela não estoure, eles implementam um sistema de espionagem mútua. Os membros são incentivados a confessar seus pecados e dúvidas e também a delatar os colegas que demonstrem qualquer sinal de pensamento independente. Caramba. Isso destrói a confiança horizontal. A pessoa não pode mais desabafar com um amigo, porque esse amigo pode denunciá-la à liderança. A única relação de confiança permitida é a vertical, com o líder. Uau! Isso é a destruição do tecido social interno. É aterrorizante. O que nos leva ao terceiro ponto. Controle do pensamento. Como se controla o que alguém pensa? Essa parte é mais sutil.
Uma das ferramentas mais poderosas é a criação de uma linguagem própria. O grupo desenvolve um jargão, sabe? Um conjunto de palavras e frases feitas que só fazem sentido ali dentro. Isso cria uma identidade e, ao mesmo tempo, limita o pensamento. Robert J. Lifton, um psiquiatra que estudou isso, chamou essas frases de clichês terminadores de pensamento. Clichês terminadores de pensamento? Que nome! Me dá um exemplo. Pense em uma frase como "deixe tudo nas mãos de Deus" ou "a dúvida é uma ferramenta do diabo". São frases que soam piedosas, mas que na prática são um comando para parar de questionar. Sentiu uma pontada de dúvida sobre o líder? Repita o clichê. É um curto-circuito mental programado. Isso é combinado com uma visão de mundo binária. Nós contra eles, bem contra o mal, luz contra trevas. Não há espaço para nuances. O pensamento crítico, que vive das nuances, é rotulado como orgulho, arrogância ou falta de fé. E por último, talvez o mais forte de todos, o controle emocional. Esse é o motor de tudo. O processo geralmente começa com o que é chamado de love bombing, ou bombardeio de amor. O novo recruta é inundado com atenção, elogios, afeto. O grupo faz se sentir a pessoa mais especial do mundo. Isso cria uma dependência emocional muito rápida e intensa. Sabe essa tática do bombardeio de amor? É fácil pra gente, de fora, chamar de manipulação. Mas eu fico imaginando pra quem está recebendo. A pessoa está sozinha, se sentindo um lixo, e de repente encontra um grupo que a idolatra. Não deve parecer manipulação. Deve parecer um milagre, a coisa mais maravilhosa do mundo. Exato. Essa era a armadilha. Porque esse amor todo é condicional. Ele é uma recompensa pela obediência. No momento em que a pessoa começa a questionar ou a desobedecer, esse fluxo de amor é cortado. A pessoa é ignorada, criticada, humilhada. O medo de perder essa família se torna paralisante. A culpa e o medo viram as ferramentas principais de controle. E o golpe de misericórdia é a criação de fobias. O grupo ensina que se você sair, coisas terríveis vão acontecer. Você vai ficar doente, sofrer um acidente ou arder no inferno para sempre. É uma prisão psicológica com muros feitos de medo. Quando eu li essa parte do modelo BIT nas fontes, a minha cabeça explodiu porque eu comecei a ver conexões com aquelas teorias clássicas da psicologia da faculdade. A dissonância cognitiva, por exemplo. Como isso se encaixa aqui? Encaixa perfeitamente. A dissonância cognitiva, a teoria de Leon Festinger, descreve o desconforto mental que a gente sente quando tem duas crenças conflitantes, ou quando nossas ações contradizem nossas crenças. Imagine alguém que doou todo o seu dinheiro, abandonou a carreira e cortou laços com a família por um grupo. Se essa pessoa começa a ver sinais de que o grupo é uma fraude, admitir isso seria admitir que ela fez sacrifícios imensos por nada. É psicologicamente insuportável. Então, para reduzir essa dor, é mais fácil dobrar a aposta. Exatamente. Em vez de mudar o comportamento, que seria sair do grupo, a pessoa muda a crença. Ela se convence de que os sacrifícios foram necessários, que as contradições são, na verdade, testes de fé. Ela se torna uma defensora ainda mais fervorosa do grupo para justificar o próprio investimento. E outra teoria-chave que o material aponta é a da identidade social, de Tadfel e Turner. Com o tempo, o grupo deixa de ser algo que a pessoa faz parte e se torna quem ela é. Criticar o grupo é como atacar a pessoa diretamente. Defender o líder é defender a si mesmo. E essa dinâmica toda não se limita a grupos que usam uma fachada religiosa, né? Os artigos que a gente analisou mostram que essa mesma estrutura de controle aparece em lugares bem inesperados. Sim, e isso é crucial para entender o fenômeno hoje. Um exemplo assustador são as chamadas seitas de psicoterapia. São grupos liderados por um terapeuta ou guru de autoajuda, muitas vezes sem nenhuma credencial, que promete curas milagrosas ou desenvolvimento pessoal acelerado. Eles usam as mesmas táticas do modelo BIT, isolam os clientes de suas famílias tóxicas, criam dependência emocional, exploram financeiramente e usam uma linguagem pseudocientífica para controlar o pensamento. Os danos, como depressão e estresse pós-traumático, são devastadores. E tem outro fenômeno bem mais recente e digital, que um dos artigos chama de conspiritualidade. Achei esse termo brilhante.
O que os pesquisadores observaram é uma fusão bizarra entre a espiritualidade New Age, yoga, meditação, bem-estar, cristais e teorias da conspiração da extrema-direita, como o QAnon. Como isso funciona na prática? Eles reembalam narrativas de ódio e paranoia numa linguagem espiritualizada. A luta contra um inimigo político não é mais política, é uma batalha entre guerreiros da luz e forças das trevas. A desconfiança da ciência vira um despertar para a verdade que eles não querem que você saiba. É um duto de radicalização extremamente perigoso, porque usa uma estética de paz e positividade para vender ideias extremistas e criar grupos de autocontrole online. Chegando ao fim da nossa análise, fica muito claro. A resposta para por que pessoas inteligentes entram em seitas é porque a pergunta está errada. Não se trata de inteligência. Trata-se de um processo de persuasão coercitiva que explora vulnerabilidades e necessidades humanas universais, a necessidade de pertencer, de ter um propósito, de se sentir segura. Perfeito. E é fundamental entender que esses mecanismos não vivem só em comunidades isoladas no meio do nada. A gente viu elementos do modelo BIT em muitos lugares. Em esquemas de marketing multinível que prometem riqueza e uma nova família, na polarização política que cria uma mentalidade de nós contra eles, e até em dinâmicas familiares abusivas. E o que eu achei mais chocante foi uma fonte que virava o jogo completamente. Como assim? Era um trecho de um líder de seita se defendendo. E ele usava a nossa própria linguagem contra nós. Ele dizia: "Vocês nos acusam de controle de pensamento. O que é a educação tradicional senão isso? Vocês nos acusam de controle de informação. E a família que diz, não se fala disso na frente dos outros, ou enquanto você viver sob o meu teto." Ele usava os mesmíssimos argumentos. Foi um momento que me deu um calafrio, porque mostra como a retórica da manipulação pode ser distorcida para justificar qualquer coisa. Isso é brilhante e apavorante, o que nos deixa com um pensamento final para quem nos ouve. As técnicas de influência, que vimos criar uma bolha de informação, usar uma linguagem própria para limitar o raciocínio, manipular emoções como medo e pertencimento, criar uma lógica de nós contra eles, não são exclusivas de seitas. Elas estão sendo refinadas e usadas todos os dias em algoritmos de redes sociais, em discursos políticos e em publicidade. Sendo assim, a questão que fica não é apenas como identificar um grupo de autocontrole lá fora, mas como fortalecer nossa própria autonomia de pensamento aqui dentro, em um mundo que, de forma cada vez mais sofisticada, constantemente tenta nos persuadir e nos agrupar.